Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será para sermos mulheres espirituais. Você sabia que a terra está carente de mulheres que têm uma mentalidade espiritual? Muitas vezes a gente é tão conduzida pelas circunstâncias da vida, às vezes a gente vive tão ali dentro da nossa realidade que a gente se esquece de elevar a nossa mentalidade e pensar como Cristo pensa. Em 2 Coríntios, capítulo 2, esse capítulo ele é muito poderoso, ele fala sobre essa mentalidade espiritual e eu quero ler com você o versículo 14 que diz assim: mas o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura. Olha que lindo isso. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Sabe, quando nós temos uma mentalidade espiritual, nós conseguimos ter discernimento e entender, inclusive, a realidade espiritual. Eu quero dizer que existe uma realidade espiritual que não é porque a gente não vê, é que não exista. Imagina como se fosse uma casa de 2 andares. O primeiro andar é este reino natural, né? O qual nós estamos aqui nos vendo, que é que a gente come, vive, trabalha, viaja, se relaciona. É esse primeiro andar dessa casa. E no segundo andar é toda a realidade espiritual. Por isso que Efésios vai dizer que a nossa luta ela não é contra carne ou sangue, ela não é contra pessoas. A nossa luta espiritual ela é nas regiões celestiais. A nossa luta é com espíritos que estão agindo nesse segundo andar, nessa região espiritual. Quando você é uma mulher que tem uma mentalidade espiritual, você começa a saber onde você deve guerrear. Aonde é as suas guerras? Às vezes você está até brigando com pessoas, discutindo com pessoas, ficando chateada com muitas situações, você nem entende que às vezes você está numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. E quando a gente está numa batalha espiritual, essa batalha espiritual a gente luta com armas espirituais. Você não luta naturalmente contra espíritos malignos, por exemplo. Então você precisa ter uma mentalidade espiritual. Sabe o que essa palavra está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, um homem natural, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não aceita as verdades do Espírito de Deus. Então não adianta você tentar convencer uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não entende as coisas espirituais. Por quê? Porque ela não tem o Espírito de Deus. Essa pessoa natural, ela sempre vai ter olhos naturais, por isso que ela vai ter uma tendência à dúvida, uma tendência à incredulidade, por isso que ela sempre vai guerrear de maneira natural e usar armas naturais. Mas nós que somos espirituais, a gente acaba tendo um entendimento ampliado, então a gente consegue olhar a esfera natural, mas a gente consegue compreender também que existe uma esfera espiritual e a gente consegue ter esse olhar e saber aonde estão as nossas guerras. Daí ele diz assim, olha, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. Então tem coisas que você vai tentar explicar para uma pessoa que tem uma mentalidade natural, gente, ela não entende. Você já tentou explicar, né, um sonho, uma visão, um entendimento, uma experiência com Deus para alguém que não acredita? Ela vai olhar para você e vai dizer assim, ah, tu tá louca. Não, tu é louca. Já te chamaram de fanática alguma vez? Já olharam para vocês assim, mas tu parece uma louca que só vai na igreja. Por quê? Por que que quando você começou a ir na igreja, você começou a ter perseguição? Por que que quando você começou a ir na igreja, a tua família começou a rir e a zombar de você? Seus amigos, pessoas que estavam ao redor. Enquanto você estava lá no mundo, no pecado, fazendo um monte de coisa errada, ninguém falava mal. Mas por que que agora você mudou de lado, né? Você está do outro lado do time, começaram a te perseguir? Então isso não é o que está no coração deles, na verdade é o que está agindo por trás deles. São espíritos malignos que têm usado a vida dessas pessoas para te perseguir. Então tem muitas coisas na sua vida, casamento, família, né, na sua vida profissional, espiritual, que você precisa entender toda essa movimentação espiritual. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. O diabo está na terra
para nos perseguir e trabalhar contra a nossa vida. A gente consegue claramente entender roubar e matar, né? Mas e destruir? O que significa destruir? O diabo quer destruir tudo que você está construindo. Então, tudo aquilo que você está conquistando, tudo aquilo que o diabo está vindo contra a sua vida. Ele não pode tocar em você, sabe? Ele não pode fazer com que você venha perder, porque em Cristo nós já somos mais que vitoriosos. O diabo já está debaixo dos nossos pés. Você não precisa ter medo do diabo, mas você precisa se posicionar com uma mentalidade espiritual e saber que algumas guerras que você está hoje travando aí na sua vida, ela é uma guerra espiritual. Então, mulheres, tenham uma mentalidade espiritual, sejam mulheres de oração, sejam mulheres de fé, sejam mulheres de palavra. Por isso que você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que estar neste lugar para declarar no mundo espiritual as palavras certas. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você só vai entender a movimentação espiritual se você tiver discernimento espiritual. E aí esse capítulo ele vai falar que nós temos a mente de Cristo e por nós termos a mente de Cristo, as coisas são reveladas a nós. Então hoje essa palavra está chegando até o teu coração para trazer esse entendimento, para que você saia só desse campo natural, você leve a sua mentalidade espiritual e você comece a entender como acontece este mundo espiritual. Que existem demônios, que existem anjos, que Deus existe e que o diabo também existe, Satanás também existe, né? O diabo e os seus demônios. Então você precisa entender que assim como Deus tem um plano na sua vida, Satanás também tem um plano para a sua vida. E cabe a você decidir que plano você vai cumprir, o plano de Deus ou o plano de Satanás para a sua vida. Então nós temos essa decisão, sabe, de se aproximar de Deus, de crer em Deus e dizer, olha, eu tomo posse de todas as armas que Deus me deu, eu tomo posse desse discernimento espiritual, porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você passa a ser uma pessoa com discernimento, com entendimento espiritual. Tome posse desse lugar, abra o seu entendimento, busque o Senhor em intimidade, que cada vez mais você vai ter revelação e você vai saber como lutar, como guerrear na sua vida, em nome de Jesus. Escreva aí nos comentários para que a gente tenha agora um tempo de oração, porque especificamente vamos orar sobre isso. Escreva aí e fala, Senhor, me faça ser uma mulher espiritual. Eu quero ser uma mulher espiritual. Eu não quero ser só uma mulher natural, que tem uma mentalidade natural, que pensa naturalmente nas coisas, não. Eu quero ampliar a minha mentalidade, eu quero ampliar o meu discernimento e possuir o conhecimento que o Senhor está disponibilizando. Escreva aí, eu quero ter a mente de Cristo na minha vida. Amém. Vamos orar sobre isso? Se você puder, feche seus olhos para orarmos todas juntas. Ah, Deus, nós te agradecemos, Deus, por esse entendimento. Que 2 Coríntios fala, Senhor, sobre esse posicionamento espiritual. Nós termos a mente de Cristo. Como diz a tua palavra, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Senhor, nós sabemos que há segredos escondidos no Senhor e tem segredos disponíveis para nós. Nos colocamos nesse lugar, Senhor. Nós queremos ter esse discernimento espiritual, queremos ser mulheres espirituais, não queremos ser mulheres tolas, não queremos ser mulheres, Deus, cegas, mulheres que se comportam de maneira tola nessa terra. Não queremos ser mulheres que se comportam de maneira natural e que lutam suas guerras naturalmente. Muito pelo contrário, Senhor. Hoje nos posicionamos com poder e autoridade e entendimento. Nós cremos que existe um mundo espiritual e hoje, Senhor, amplia a nossa mentalidade espiritual. Ah, Espírito Santo de Deus, nos dê esse entendimento. Afia o nosso discernimento para que a gente possa crescer cada dia mais no Senhor, crescer cada dia mais em entendimento do Senhor e que a gente saiba guerrear as nossas guerras de maneira certa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, sabe? Coloque essa mensagem lá no seu grupo, sabe? Se você tem grupo de oração, se você tem grupo, seus grupos das suas amigas, compartilhe essa mensagem com elas, porque você sabe que para você ser uma mulher espiritual, você precisa ter amigas que tenham a mesma mentalidade, o mesmo entendimento que você, para que você possa compartilhar as suas guerras e para que elas te ajudem também
a lutar as suas guerras em oração. Mulheres espirituais se unem a mulheres espirituais. Amém? Que o Senhor te abençoe. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, vai ali, se inscreva rapidinho, ative as notificações, porque todos os dias nós temos aqui um tempo muito especial de palavra e oração e eu estou esperando você.